A paz de Deus, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo do Ouvindo a Voz de Deus. Nós estamos no tema de número 6, que diz sobre os sinais da volta de Cristo. Nós estamos no 5º dia, na 5ª parte. Hoje nós vamos responder as perguntas de número 6 e 7 do nosso estudo. Na pergunta anterior, de número 5, nós descobrimos por que Paulo fala que outro evangelho está sendo pregado. Está escrito lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, verso 6. Paulo comenta sobre um outro evangelho sendo pregado. E ele chama a nossa atenção para nós não sermos enganados. Então, hoje nós vamos dar sequência a esse estudo que fala nesse mesmo assunto. Na pergunta de número 6, olha só o que diz, olha só a pergunta. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Por quê? Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Antes de sabermos essa resposta, vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, nos colocamos aqui diante da Tua presença, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender mais de Ti. Por amor, Pai, perdoe os nossos pecados, envie sobre nós o Espírito Santo, para que nós possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Te pedimos tudo isso, não é porque merecemos, mas é em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Deus manda que nós provemos o ensino dos profetas. Lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 15, o próprio Jesus Cristo, Deus feito homem, ele nos responde. Olha o que está escrito. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus então está falando para a gente tomar cuidado, ter cautela, porque falsos profetas, se tem o falso é porque existe o verdadeiro, mas o inimigo, que é o mestre do engano, o pai da mentira, ele coloca ali os seus servos e seguidores para estar entre o povo de Deus, no meio do povo de Deus, disfarçados. Então, aqui quando fala vestidos como ovelhas, está querendo dizer que eles se parecem ser povo de Deus, parecem ser profetas verdadeiros. Eles têm cara de profetas, eles se vestem como profetas, querendo dizer, eles têm cara de bonzinho, de que fazem o bem, né, de que ajudam o próximo, se vestem com seu terno, ou com seu vestido longo, ou com seu cabelo comprido, né, as mulheres, mas diz aqui, Jesus disse, interiormente são lobos devoradores. Então é uma questão de aparência, eles parecem ser, mas a gente só vai descobrir se são falsos se nós provarmos aqui, na palavra de Deus. Então, por quê? Porque o engano às vezes parece verdade. A mentira é tão bem colocada que parece verdade, né? As pessoas se confundem, porque os falsos profetas, eles utilizam a Bíblia. Eles usam a Bíblia para mentir, porque eles distorcem. Aqui nessa pergunta pede para nós lermos em 2 Pedro capítulo 3, verso 16. Vamos ver o que está escrito, porque vai complementar aqui essa resposta. Aqui é o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus, que nos
que abre os nossos olhos aqui, ó. 2 Pedro 3, verso 16, está escrito assim, ó. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Aqui, Pedro, né, o discípulo, ele está fazendo um comentário a respeito de Paulo, porque Paulo, ele tinha uma forma de escrever difícil de entender, né? Até hoje é preciso a gente estudar para conseguir entender. O Espírito Santo abrir a nossa mente. Então, os falsos profetas, eles torciam para fazer com que ficasse o texto de acordo com o seu próprio interesse, né? Mas tudo isso que eles fizeram e fazem é para a sua própria perdição, porque eles estão torcendo a palavra de Deus, certo? Então, por isso precisamos provar o ensino, para ver se está de acordo com a Bíblia. Porque na Bíblia não é tudo que é fácil de entender, né? Tem passagens aqui históricas que é simples, nós entendemos, pois são histórias, mas há partes da Bíblia, como nas epístolas de Paulo, que é preciso muito estudo, né? Examinar realmente as escrituras para entender. Por isso, é preciso estar em comunhão com Deus, que o Espírito Santo esteja nos guiando, né? E nos ajudando. Mas a palavra de Deus, ela tem as respostas para todas as nossas perguntas, indagações. Aqui então, na próxima pergunta, a pergunta de número 7, diz assim: como saber se uma doutrina é verdadeira? Lá em João, vamos lá para frente, eu estou no livro de Mateus, eu vou lá para João, no Evangelho, João 7, nós vamos ter a nossa resposta aqui. João 7, vamos ler o verso 17, está escrito assim, o próprio Jesus aqui nos dizendo, ó: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, se alguém quiser conhecer a Deus, tem que conhecer a sua doutrina, né? Se ela é de Deus. Porque se não for, olha aqui o que está escrito. Se não for, Jesus está dizendo que ele não fala dele mesmo, ele fala de Deus, a doutrina de Deus. Então, Jesus aqui, ele está respondendo a pergunta que os judeus, né, que fizeram quando ele estava lá no templo. Ele disse assim, no verso anterior: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Porque através da palavra de Deus nós conhecemos a Deus. Conhecemos os seus mandamentos, o seu caráter. Amém? Como saber se uma doutrina é verdadeira? Então já respondemos a primeira pergunta. Vamos conhecer a doutrina de Deus e conhecendo a doutrina conhecemos a Deus. A doutrina, a gente tem que obedecer doutrina baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento? Vamos abrir agora em Isaías capítulo 28, verso 10. Então, veja só o que está escrito em Isaías 28, verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, aqui já está nos falando que a doutrina não pode ser baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento. Está dizendo que é um pouco aqui e um pouco ali. Então a Bíblia, ela é um livro completo
que faz parte dela o Velho e o Novo Testamento. O Velho e o Novo Testamento, eles são a Escritura. Um complementa o outro. Então, a doutrina precisa estar baseada no Velho e no Novo Testamento. Um pouco aqui e um pouco ali. Mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra. Também tem mais uma afirmação aqui que a gente precisa saber se é falsa ou verdadeira. Doutrina baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia, essa doutrina é verdadeira? Se ela for baseada apenas em uma parábola e em poucos versos da Bíblia? Não, ela não é verdadeira. Porque assim como nós vimos aqui, nós precisamos da Bíblia completa, né? Da palavra de Deus. As Escrituras, elas são baseadas, o que é a Escritura? É o Velho e o Novo Testamento, é completo, né? Como eu disse, um complementa o outro. Então, uma doutrina não pode ser baseada apenas em uma parábola, né? Ou apenas em um ou poucos versos da Bíblia, né? Porque aí é se utilizar texto fora de contexto, não é mesmo? É assim que o próprio Deus nos ensina. E é sempre bom lembrar, irmãos, naquela parte que está lá no Evangelho, da tentação de Jesus, que o próprio Jesus, ele nos ensinou assim, de uma forma que não fica nenhuma dúvida, né, do quanto as Escrituras são a nossa base, né, toda ela. Na tentação de Jesus, o inimigo, ele estava usando as Escrituras, né, tentando distorcê-las, distorceu, né? Olha o que ele disse aqui, por exemplo, no versos, eu estou aqui no livro de Mateus, capítulo 4, olha no verso 6, Olha o que ele disse para o nosso Senhor Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Vemos que aqui o inimigo utilizou da Bíblia, né? Mas ele distorceu. Aqui, se Jesus ele fizesse como o inimigo aqui mandou, né? Como ele sugeriu que ele se lançasse dali para baixo, porque estava escrito na Bíblia que os anjos, né? Eles não iriam deixar ele pensar em nenhuma pedra. Se Jesus tivesse obedecido a essa sugestão, a essa ordem aqui de Satanás, Jesus estaria tentando Deus. Ele estaria tentando Deus. Irmãos, olha que perigo quando a Bíblia é usada de forma distorcida. Por isso, não podemos ficar utilizando, né, usando um verso, né, em separado, fora do contexto. Precisamos ler a Bíblia, né, e entender que existe, né, que Deus ele tem uma mensagem para a gente, não só num verso, mas num texto inteiro. A gente precisa entender, precisa buscar a sabedoria, né, do alto, do Espírito Santo, que ele nos ajuda. E hoje em dia, irmãos, a gente vê, infelizmente, acontecendo coisas como esse verso 6 aqui. A gente ouve pessoas falando assim: eu não vou usar máscara, eu não vou tomar vacina, porque Deus me guarda, né? Eu não preciso, Deus é maior, eu não preciso disso, né? Para que ficar tomando vacina? Irmãos, isso é tentar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está colocando a máscara, a vacina, né? Nós estamos passando por uma pandemia, né? Nós estamos no ano de 2021, hoje é dia 15 de junho, estamos passando por uma pandemia. Então, Deus, ele deu sabedoria aos homens, foi desenvolvida uma vacina. Então, irmãos, nós primeiramente colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, mas nós não tentamos a Deus, porque Deus, ele faz o que é da sua vontade. Não é porque eu não vou tomar vacina e não vou usar máscara que Deus ele é obrigado a me guardar, né? Porque eu estou provando para todo mundo que eu tenho fé. Não é assim.
Isso é tentar a Deus. Ele faz conforme a sua vontade, no seu tempo, e nós precisamos ter discernimento da palavra, né? Vivermos aqui nesse mundo de acordo com a vontade de Deus, né? Deus permitiu que acontecesse a pandemia, mas também Deus está ajudando, dando sabedoria aos homens, né? Está acontecendo as vacinas, louvado seja Deus por isso. Então, vamos sempre estar buscando andar de acordo com a palavra de Deus, não com doutrina de homens, com falácias, porque essas pessoas, esses líderes religiosos que falam coisas desse tipo, são falsos. É assim que a gente vê, né? Se você vê um líder religioso falando contra, né, os cuidados, falando que não precisa usar máscara, coisas assim, aqui ó, a palavra de Deus, né? Ela é a nossa base. Nós precisamos viver obedientes à palavra de Deus e sabendo que Deus, ele é soberano, né? Ele faz tudo de acordo com a sua vontade, no seu tempo, e nós precisamos nos colocar nas suas mãos, confiando. Ele faz quando Ele quer e da forma perfeita. Amém? Então essa é a parte que Deus nos trouxe hoje, e amanhã nós continuaremos com o nosso estudo ouvindo a voz de Deus. Vamos agradecer a Deus? Grandioso Deus, te agradecemos pelo estudo de hoje. Senhor, grava no nosso coração a Tua palavra, fica conosco, nos livra do mal, de todo mal, toda a nossa família, Senhor, guarda embaixo das Tuas asas, em nome de Jesus. Pai, te pedimos também que sejamos instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua palavra, a verdade, para os nossos irmãos. Tudo te damos graças por Jesus. Amém.